tudo bem? Como vai? Quanto tempo, hein? Faz tempo que nós não gravamos um vídeo, uma aula, um bate-papo, não é? Mas é assim mesmo, as coisas vão acontecendo e a gente vai seguindo o caminho, né? Eu te agradeço por estar aqui, agradeço a sua audiência, agradeço por você estar comigo mais uma vez e vamos retomar esse assunto tão importante que é a oratória. Eu quero iniciar hoje falando sobre algo importante que é motivando os seus interlocutores. De tudo isso que nós falamos até agora, sobre postura, sobre a forma de falar, perder o medo, enfim, isso tudo é importante, mas não menos importante é a questão de você conquistar a plateia desde o início da sua fala, seja qual for, tá? Lembre-se sempre disso. Quando eu falo plateia, ela pode ser de 3 pessoas ou de 300 pessoas, não importa, né? Importa que você consiga, logo de início, utilizar a sua emoção para conquistar a plateia. Isso é fundamental. Você tem que conhecer o público com o qual você vai se dirigir, é preciso que você saiba disso, né? Às vezes eu estou me referindo a um grupo de médicos, às vezes a um grupo de advogados, às vezes a um grupo de alunos, às vezes uma plateia de uma igreja, né, de uma congregação, enfim, várias situações, ou simplesmente uma palestra. Eu, por uns dias atrás, próximo ao final de 2023, eu estive realizando uma intervenção educacional para 400 profissionais de uma construtora, né, de uma incorporadora, para ser mais exato. Pessoas de várias idades, de vários níveis de conhecimento, mas eu consegui passar a minha mensagem, primeiro porque eu utilizei uma linguagem que foi tranquila, foi comum a todas as pessoas. Em segundo lugar, que desde o primeiro momento eu consegui cativar o povo. Como é que eu fiz isso? Primeiro, quando me falaram que era uma construtora, eu falei, bom, eu preciso utilizar uma linguagem bem mais tranquila, mais simples, nada rebuscado. Mas, ao mesmo tempo, havia lá nesse grupo, numeroso, diga-se de passagem, né, os engenheiros, os responsáveis pela empresa, enfim, pessoas de várias formações. Muito bem, então a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer a plateia. Em seguida, você deve buscar conquistá-la com a sua emoção, ser uma pessoa natural. É um requisito, a naturalidade ela é um requisito. Você estar tranquilo, você ser natural, ter o seu próprio estilo. Eu tenho um estilo bem próprio, bem pessoal de cativar a plateia. Às vezes eu faço uma pequena brincadeira, às vezes eu faço um truque de mágica, sabe? Aqueles truques bem simples, que eu confesso a você, faço 2 ou 3 no máximo que eu sei fazer, são simples demais, e mesmo assim eu faço esses truques para cativar a plateia, porque ela fica esperando alguma coisa de você, além do conteúdo que você vai colocar. E dentro desses truques você já cria um link para o assunto que você vai tratar. Essa é uma questão muito importante, né? É uma forma de você quebrar o gelo, de você estar mais à vontade. Seja uma pessoa simples, procure transformar o ambiente num ambiente saudável a partir da sua simplicidade. Quanto mais simples, mais próximo você estiver das pessoas com as quais você vai se relacionar naquele momento, né, é mais tranquilo, né? E a gente precisa saber com quem nós estamos tratando, porque o vocabulário ele precisa ser muito bem aplicado. Essa é uma das grandes dificuldades, talvez a maior dificuldade em oratória, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de dominar o vocabulário, principalmente da língua portuguesa. A língua portuguesa é linda, eu acho ela talvez uma das mais belas línguas que existem. Claro, eu estou defendendo a minha língua, mas é preciso que a gente entenda que é preciso falar corretamente, é preciso falar de forma tranquila, é preciso dominar o vocabulário. Muitas pessoas têm dificuldade de dominar o vocabulário e isso é ruim, porque elas não conseguem depois estender a sua apresentação, a sua explanação, ou às vezes elas usam termos incorretos durante a sua apresentação. Então, nós temos que tomar cuidado, né? E tem um outro problema que eu considero um problema, digamos, mais atual. Nós encontramos na plateia muitas pessoas de outras nacionalidades, não é verdade?
Graças a Deus, o nosso país é um país que abriga todas as nacionalidades, recebe muito bem todas as nacionalidades. Nós somos um país cuja miscigenação é bem complexa, bem grande. Então, às vezes nós encontramos pessoas diferentes, pessoas de outras nacionalidades. Eu tenho ido em algumas organizações onde eu encontro, como é que eu posso dizer, colaboradores que vêm do Haiti, pessoas da Venezuela, né? Muitos venezuelanos têm invadido a nossa terra, né? Em busca de novas oportunidades, e eu acho que é importante, eu considero fundamental a gente também se expressar bem para essas pessoas. Então você precisa ter um bom vocabulário e, claro, se você puder dominar uma outra língua, isso é importantíssimo, tá? Não se esqueça desse detalhe, mas é assunto para uma outra oportunidade. Sempre use uma linguagem inteligente, uma linguagem compreensível, né? E eu acredito que isso vai exigir de você uma certa graça, uma certa arte, né? É tudo uma questão de domínio da língua. Sabe, é importante você conduzir isso com tranquilidade. Seja bastante cuidadoso na gramática, tá? Tome bastante cuidado. Nessa nossa conversa, às vezes eu tropeço em algum termo ou eu falo alguma palavra de forma duvidosa. Não é intenção, tá? Às vezes acontece, você percebe que eu estou fazendo da forma mais natural possível. Mas use a gramática da melhor maneira possível. Se existe uma coisa, eu como professor, como profissional do ensino ou da oratória, digamos assim, me preocupo e me chateio quando eu vejo uma pessoa que tem pouco cuidado com a sua pronúncia, com a sua gramática. Isso aí é muito ruim, né? Então é muito sério e nós temos que tomar cuidado, porque em alguns momentos, determinados erros, eles acabam sendo desastrosos e até corrigir é complicado, é muito difícil. E eu queria finalizar para dizer a você que o importante como é que eu posso dizer, o bom humor. Seja uma pessoa bem-humorada. Não faça nenhum tipo de apresentação de forma triste. Se você tiver que dar uma ênfase no assunto em função da seriedade dele ou da dor que ele vai expressar, é claro que você tem que usar isso. Mas seja uma pessoa que esteja disposta a fazer isso, tá certo? É muito importante você pensar nisso. Fale com conhecimento de causa, não tenha dúvida de que isso é importante. Fale com conhecimento de causa. Tenha certeza de que o que você está falando você conhece, porque obviamente lá na frente alguém pode te perguntar ou alguém pode colocar em dúvida aquilo que você falou. Você concorda comigo? Então tenha conhecimento daquilo que você está falando. Jamais, em momento nenhum, se distancie disso. Não se perca, tá? Tenha o maior número de informações possível, seja bem abrangente naquilo que for necessário, seja objetivo naquilo que você vai colocar. Normalmente as palestras, elas, como é que eu posso dizer? Elas estimulam a você estabelecer ou limitar um tempo de apresentação. Eu falei para vocês que vou tentar trabalhar com vocês dentro de um prazo de 10 minutos, 11 minutos, até 15 minutos talvez, mas sempre num tempo curto. E eu tenho observado que alguns comentaristas, eu sigo alguns comentaristas políticos, e eu tenho observado que alguns deles, eles têm uma preocupação muito grande com essa questão do tempo. E isso é importante para qualquer situação. Então pense nisso, tá bom? Pense com cuidado, seja bastante cuidadoso com o seu vocabulário. Se você tiver alguma dúvida, dá uma chegadinha aí no nosso bate-papo, conversa com a gente, troca uma ideia, que eu tenho o maior prazer em conversar com você, te esclarecer, dar as informações que você precisa. Combinado? Um abraço para você, muito obrigado pela sua atenção e espero logo, logo fazer novos vídeos e amarrar aqui um caminho bem gostoso com vocês. Muito obrigado, um abraço, que Deus te abençoe.